Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer mais um React. Dessa vez vai ser diferente, que eu vou comentar um vídeo do Loconte, né, lá do conhecimento expandido. Então, o Loconte não é favorável ao comunismo, então não vai ser um React de confrontação. Então, vamos lá. Revolucionário ou um ditador tirano? Nesse vídeo, irei falar sobre a vida, ações e ideias do político cubano. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Fidel Castro com certeza é uma personalidade bem polêmica. Dentro da proposta do canal, irei trazer uma perspectiva completa e definitiva de sua vida, sem viés ou opinião, somente explanando fatos. Assim, cada pessoa irá poder fazer seu próprio julgamento sobre Fidel Castro. Esse vídeo será neutro, nem de esquerda e nem de direita. Lembrando que ele também será somente um recorte sobre a vida de Fidel Castro, e fontes e referências estarão na descrição. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Fidel Castro nasceu em 13 de agosto de 1926, na fazenda de seu pai, Angel Castro y Argiz, imigrante espanhol radicado em Cuba, que havia se tornado um bem-sucedido produtor de cana-de-açúcar. Depois do fim do seu primeiro casamento, Angel Castro casou-se com a sua serva doméstica, Lina Ruz González, e juntos eles tiveram 7 filhos, entre eles Fidel. Em sua infância, Fidel foi batizado, o que possibilitou a ele estudar no colégio La Salle. Aqui nós já vemos aqui a primeira incoerência do marxismo, né? E segundo a teoria marxista, a revolução seria feita, né, operacionalizada, realizada pela classe operária, pela classe dos explorados. Só que isso não aconteceu em lugar nenhum. Sempre as revoluções são por líderes que não eram operários. E aí então nós vemos aqui no Fidel Castro que ele era filho de um proprietário, né? Ele não era um operário. Assim como o próprio Marx e Engels também desmente a própria teoria que eles fizeram, porque eles eram burgueses, não eram proletários. Então, o marxismo vive de lendas, é mais uma prova aí das falácias do marxismo, que lá a Revolução em Cuba foi feita por um filho de proprietário. Aliás, lamentável, né? O pai dele trabalha, outros proprietários trabalharam, se dedicaram, e aí esse traidor, que foi o Fidel Castro, traidor da fé, né? Fez aí a revolução e roubou a propriedade de todo mundo, né? Lá, Fidel regularmente se comportava mal e por isso foi enviado a uma escola jesuíta. Embora ele tivesse um interesse em história e geografia, Fidel não se destacou academicamente e, ao invés disso, dedicou boa parte de seu tempo a praticar esportes. Em 1945, Castro começou a estudar Direito na Universidade de Havana. Lá, ele se envolveu no ativismo estudantil, se apaixonando pelo anti-imperialismo e opondo-se à intervenção dos Estados Unidos no Caribe. Fidel se tornou crítico da corrupção e violência do governo do presidente cubano Ramón Grau. Assim, o jovem realizou um discurso público sobre o assunto, o que o fez aparecer em vários jornais. Em 1947, Castro entrou para o Partido Socialista do Povo Cubano, fundado pelo político Eduardo Chibás. É sempre assim, uma elite de intelectuais, né? Ele não tinha assim não foi um grande estudioso quando era criança. Aí na faculdade de Direito sempre assim, nas faculdades sempre são um pesadelo, muito marxismo, doutrina esquerdista. E ele se envolveu, virou um agitador, né, social, longe de ser um operário e tal, como preconizava a teoria marxista. É bom a gente nunca esquecer isso, né? Com seu envolvimento na política, Castro logo recebeu ameaças de morte, mandando que ele saísse da Universidade de Havana. Fidel, porém, recusou as ordens das ameaças e começou a carregar uma arma e cercar-se de amigos armados. Depois de graduado, dedicou-se à defesa dos opositores do governo, trabalhadores e sindicatos, denunciando as corrupções e atos ilegais do governo de Carlos Prio. Em 1952, ocorreu o golpe de estado de Fulgêncio Batista. Esse acontecimento convenceu Fidel Castro da necessidade de buscar novas formas de ação para transformar a sociedade cubana, a luta armada. Fidel Castro era um opositor ferrenho da ditadura de Batista e Apenas uma parte aqui em referência a Cuba. Cuba foi colonizada pela Espanha, era uma região rica, né? Por ironia do destino, a Flórida era pobre quando pertencia à Espanha e Cuba era rica. Ninguém queria ir para a Flórida, hoje inverteu, todo mundo quer ir para a Flórida, não quer ficar em Cuba.
E na época do domínio espanhol era o contrário, Cuba era bem próspero. Aí a Cuba ficou independente em 1898, dentro do contexto da Guerra Hispano-Americana. Aliás, o começo dessa guerra foi muito mal contada, com um navio com uma bomba misteriosa aí justamente em Cuba. Os Estados Unidos já tinham interesse em Cuba, já um interesse histórico por causa da doutrina Monroe. E aí então, apesar de independente, os Estados Unidos influenciou muito aí na política cubana e em outros países do Caribe, né? Foi um desastre as intervenções americanas, a influência política no Caribe foi um desastre completo. Ele desorganizou a vida econômica desses países, foi um completo descalabro. E ele sustentava ditadores e gente aliada a ele para manter os interesses americanos aí vivos, quer interesses políticos estratégicos, quer interesse de grandes companhias como a United Fruit Company, né, conhecida lá na como La Fruteira. E Cuba também tem um outro dado, que foi a área de influência da máfia, né? Eles instalaram então cassinos em Havana e tal, eram fazer uma região de jogos e coisas lá, né? Então a influência em Cuba foi bem deletéria, né? Mas era um país próspero, né? Tinha dados econômicos muito bons, herança da colonização espanhola. Em 1953, o revolucionário organizou um grupo armado que atacou o quartel Moncada. O ataque aconteceu no dia 26 de julho, com Fidel Castro, junto de seu irmão Raul Castro, e à frente de 160 homens. Esse ataque era praticamente uma missão suicida, uma vez que o quartel estava ocupado por soldados treinados e bem armados. Dezenas de seus homens foram mortos e Fidel e Raul foram presos. No seu julgamento, Fidel Castro fez sua autodefesa, discursando sobre 4 horas e dizendo a famosa frase: "Condenem-me, não importa, a história me absolverá." Nesse julgamento, absolverá nada, né? É um bandido. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão. Porém, 2 anos depois, recebeu uma anistia política. Depois de ser liberto, Fidel organizou o movimento 26 de julho, nomeado assim em homenagem ao ataque ao quartel Moncada. Ele e seu irmão mudaram-se para o México e lá procuraram reconstruir o movimento revolucionário para que pudessem retornar a Cuba e derrubar Fulgêncio Batista do poder. No México, Fidel Castro conheceu e se tornou amigo de Che Guevara, um dos grandes revolucionários da história da América Latina e líder. Depois, numa outra oportunidade, eu vou comentar do Che Guevara, né? Mais um falso ídolo de esquerda, um fulano criminoso e horroroso, né? Da Revolução Cubana, que possui um vídeo próprio no canal. Em 1955, Fidel viajou para os Estados Unidos em busca de apoio dos emigrados cubanos. Só uma curiosidade, né? Um era advogado, né? Que era o Fidel Castro, Che Guevara era médico e o irmão, e o Raul Castro né? Não morreu, formado em engenharia. Realizando discursos em Nova York e Miami. Em novembro de 1956, após retornar ao México, dezenas de combatentes socialistas foram para Cuba, se abrigando em Sierra Maestra. Lá, Fidel, Raul e Che permaneceram por mais de 2 anos à frente do exército rebelde cubano, do qual Fidel Castro era comandante-chefe. Nesse tempo, Fidel desenhou e guiou a estratégia da luta contra a ditadura de Batista. O cubano liderou diversos combates que culminaram em vitórias de suas tropas, acarretando no sucesso da Revolução Cubana. Depois do desmonte do regime ditatorial pela fuga de Batista, em 1º de janeiro de 1959, Fidel convocou os generais para consolidar a vitória da Revolução e marchou até Havana. O governo revolucionário instaurado designou Fidel Castro primeiro-ministro de Cuba. Após assumir o governo, Fidel Castro viajou para uma série de... Lembrado que ele teve grande apoio porque se formou uma coalizão para derrubar o Fulgêncio Batista e não para instalar uma ditadura comunista. Quando Fidel Castro fez os movimentos em direção ao comunismo, muitos desses aliados que não queriam o comunismo, queriam apenas eleições livres, tiveram que fugir de Cuba e muitos foram mortos pelo próprio Fidel Castro nos paredões, né? Então o Fidel Castro é um traidor dos seus aliados, porque o objetivo era derrubar o Fulgêncio Batista e, né, convocar eleições. E o Fidel Castro
de modo completamente hipócrita e ridículo, de modo demagógico, dizia: depois que derrubarmos o Fulgêncio Batista, eu voltarei a advogar, ou eu vou advogar em Havana. Falando completamente ridículo, né? E aí então ele já estava com essas ideias, mas como ele precisava de apoio, então ele dizia que ia convocar a eleição. Então depois traiu toda essa turma, levou Cuba para o comunismo e aí muitos deles tiveram que fugir, né? Foram traídos pelo que o Fidel Castro havia prometido antes, né? Países da América Latina, Europa e África, para representar Cuba em congressos e conferências dos mais diversos tipos e organizações, assim como outras atividades oficiais e visitas amistosas. Em 1959, foi ao Brasil, onde foi recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Em abril de 1961, Fidel Castro dirigiu pessoalmente as tropas que derrotaram a invasão mercenária financiada e organizada pelos Estados Unidos na invasão da Baía dos Porcos. Em resposta, essa invasão dos povos foi ridícula, né? Uma coisa muito mal feita que só aumentou o prestígio do Fidel Castro. Parece que foi feito de propósito para aumentar o prestígio dele. O que é interessante, quando o Fidel Castro assumiu o poder, foi formada uma guerrilha contra ele, né? O pessoal ficou, um grupo de pessoas ficaram revoltadas com as ações do Fidel e quiseram tirá-lo do poder. Isso aí ninguém conta, a guerrilha contra o Fidel Castro. Depois, infelizmente, o Fidel Castro venceu essa guerrilha e se consolidou no poder. Essa guerrilha, se não me engano, não foi em Serra Maestra, foi em outro lugar. Mas tentou, mas teve atuação e depois, infelizmente, ele venceu, né? Fidel Castro permitiu a instalação de mísseis soviéticos em Cuba no ano seguinte, desencadeando a crise dos mísseis de 1962. A União Soviética deu apoio econômico e militar ao novo governo de Castro, comprando a maioria do açúcar cubano. A partir de então, Cuba passou a sofrer. Quem sustentou Cuba foi a União Soviética, né? A União Soviética deu grandes vantagens para Cuba, exportava cana-de-açúcar, importava petróleo com boa vantagem para Cuba, né? Então foi uma aliança muito boa. E quando acabou a mesada da União Soviética no final dos anos 90, aí Cuba entrou num declínio, né, econômico. E aí teve esse episódio aí da crise dos mísseis, né, que quase leva o mundo por uma guerra nuclear. Tem várias versões. Um diz que não estava tão próximo de uma guerra nuclear, outros diziam que estava mais próximo. Aí tem mais de uma versão, mas que de fato teve esse bloqueio e tal. Os Estados Unidos disse que não ia mais intervir em Cuba, de fato não interveio mais, mas montou um bloqueio econômico que é ineficiente, porque tem várias outras empresas do mundo que negociam com Cuba, né? Inclusive o Brasil, via PT, ajudou muito Cuba, né? E parece que agora vai voltar a ajudar de novo. Um embargo econômico por parte dos Estados Unidos. Imediatamente, Fidel Castro começou a impulsionar a criação de um novo aparato estatal, escrevendo leis a favor de setores mais desfavorecidos, como a Lei da Reforma Agrária. O Partido Socialista Cubano instaurou medidas como a nacionalização de empresas estrangeiras, o desenvolvimento da indústria nacional, a diversificação agrícola, a campanha de alfabetização, a nacionalização e gratuidade do ensino, a eliminação da saúde privada e também a incorporação de Cuba ao movimento de países não alinhados. Durante a era Castro, ocorreu o tratamento gratuito de mais de 124 mil vítimas do acidente nuclear de Chernobyl, além da sinto falta dele comentar dos paredões, né? Dos massacres que ocorreram, todos eles dirigidos pelo Fidel Castro, confessados pelo Che Guevara na ONU, né? Então faltou dizer isso daí, das perseguições, faltou dizer das tostadeiras, né? Que eram as prisões de Cuba, faltou falar das UMAPs, que eram os campos de concentração cubano. Faltou falar da obrigação que os cubanos tinham de trabalhar de graça para o Estado, não sei se ainda tem, né? Uma verdadeira escravidão temporária, e outras coisas mais, né? Senti falta disso. Lembrando que o Mandela é outro mito fabricado também, né? Ele foi terrorista, socialista, um horror. Depois parece que defendeu os diamantes de sangue, um horror de pessoa também, né? A participação direta na luta pelo fim do apartheid na África do Sul e o treinamento de médicos no Timor-Leste.
Apesar da Revolução Cubana ter tido uma participação popular bem relevante, Fidel Castro nunca foi eleito por meio de eleições diretas. Assim, seu governo se caracterizou como uma ditadura que limitou a liberdade de expressão e não possibilitou ao povo cubano que escolhesse seu próprio líder livremente. Milhares de cubanos deixaram o país depois da revolução que levou Fidel Castro ao poder, fosse por razões políticas ou econômicas. O regime cubano também acumulou diversos presos políticos, dentre os quais o mais famoso é o poeta católico Pedro Luís Boitel. Fidel Castro admitiu que o seu governo perseguiu homossexuais na década de 60 e 70, assim como diversos outros países faziam na época. Gays e lésbicas... Isso é importante dizer, porque essas agentes identitárias ligadas aos LGBTs gostam de comentar sobre Che Guevara, Fidel Castro, esquecem que eles perseguiram, né, homossexuais e tal, né? Então eram vistos como elementos burgueses que tinham que ser eliminados, né? Então esse povo cria em Marx, Engels, Fidel Castro, Stalin um mito romântico e defende, esquece que eles eram assassinos brutais e perseguiam todo mundo que não concordava com eles, né? Foram exonerados de cargos públicos, presos ou enviados a campos de trabalho forçado. Muitos escritores também foram perseguidos durante suas vidas, sem poderem sair livremente de Cuba, como Reinaldo Arenas, José Lezama Lima e Virgílio Pinheira. Faltou esse tal Cabreira Infante. O Cabreira Infante foi um grande escritor, já falecido, perseguido pelo Fidel Castro, né? Ele se refugiou em Londres e passou necessidade em Londres, porque é o seguinte: os refugiados de esquerda que fogem de governo de direita recebem grande apoio em universidades espalhadas pelo mundo. Paris, Nova York, Chile, qualquer lugar do mundo recebe bem os comunistas. Aí quando é um exilado de direita, como foi o caso do Cabreira Infante, e ele sofreu muito para se manter em Londres, né? Ele escreveu Três Tigres Tristes. Grande escritor. Faltou citar ele. Fidel Castro se dizia ser um socialista, marxista e leninista, além de nacionalista e patriota. Dessa forma, o ditador procurou transformar a Cuba, que era um estado capitalista, em uma sociedade socialista. Fidel descreveu Karl Marx e o nacionalista cubano José Martí como suas principais influências políticas. Assim, o chamado castrismo foi formado como uma mescla do socialismo europeu com a tradição revolucionária latino-americana. Castro assumiu uma posição relativamente conservadora em muitas questões sociais, opondo-se ao uso de drogas, jogos de azar e prostituição, que ele considerava males morais. Em vez disso, defendeu o trabalho árduo, os valores familiares e a integridade e autodisciplina. Fidel Castro... Curioso isso, né? Então você vê que esse ídolo de que o comunista era liberal, que defendia direitos de minorias, de homossexuais, isso é tudo balela, né? Governou Cuba durante quase 50 anos, de 1959 até 2008. Em dezembro de 1976, após reformas políticas em Cuba, Fidel foi nomeado presidente do Conselho de Estado e presidente do Conselho de Ministros, respectivamente, cargos de chefe de Estado e de governo. Ao longo do período que governou, Fidel Castro foi vítima de 636 por meia dúzia, ele sempre mandou, né? 38 tentativas de assassinato planejadas pelo Serviço de Inteligência norte-americano, a CIA, porém, nenhuma obteve sucesso. Com o colapso da União Soviética em 1991, Cuba... Esses dados aí é meio altamente suspeitos. enfrentou sérias dificuldades sem os investimentos soviéticos, forçando ao racionamento de alimentos e bens industrializados. Assim, para restabelecer a economia cubana, Fidel abriu o país ao capital estrangeiro, fazendo reformas econômicas no país socialista. Mesmo com a dissolução de boa parte dos países socialistas ao redor do mundo, Fidel Castro conseguiu manter o regime cubano, que atualmente está em crise, como é possível ver no meu vídeo sobre os protestos em Cuba. Em junho de 2006, Fidel Castro teve uma primeira hemorragia relacionada com uma doença nos intestinos, que o afastou da vida política. A doença do cubano foi então considerada segredo de Estado. Em agosto do mesmo ano, Fidel delegou suas funções de comandante supremo das Forças Armadas, secretário...
Lembrando que ele não foi cuidado por médicos cubanos, né? Ele pediu um médico espanhol. O serviço cubano de saúde não é bom, não é excelente. Por que ele recorreu à medicina espanhola capitalista, né? Estranho, né? E outra coisa, nessa fase, quando ele já estava afastado do poder, pouco antes de morrer, ele andava com agasalho, não lembro se da Nike ou da Adidas, né? De uma grande marca capitalista. Por que ele não usou uma roupa cubana, foi usar uma roupa de uma empresa capitalista que ele tanto odiava? Outra coisa, em Cuba, apesar de ser uma ilha, ele inibe a atividade de pesca, porque a pessoa pega um barco e vai para a Flórida, né? E ali os balseiros têm que construir barcos informais, jangadas, e aí corre o risco de morrer nas águas do Caribe. Mas eu lembrei disso porque tem um livro muito bom, escrito pelo guarda-costa, o antigo guarda-costa do Fidel Castro, que fugiu de Cuba e foi morar na Flórida e escreveu um livro sobre a experiência dele trabalhando no serviço secreto. É muito interessante esse livro. Ele acompanha o Fidel Castro na Coreia do Norte, ele comenta sobre a Coreia do Norte, e aí comenta como o Fidel Castro não gostava de perder em nada, acho que nem para o ímpar ele gostava de perder, e ele não sabia perder, gostava de ganhar em tudo. Ele gostava de mergulhar bastante, enquanto os cubanos não imaginam, nunca teriam condições de comprar equipamento de mergulho, e o Fidel Castro tinha bons equipamentos de mergulho, adorava mergulhar, adorava comer camarão, etc. E que ele fazia certas competições de caça submarina e odiava perder. Segundo, acho que foi ele que falou, que é o Gabriel Garcia Marques, outro comunista, né? Escritor dos 100 anos de solidão colombiano, muito amigo do Fidel Castro. Eles caçavam, faziam pesca submarina, né? E aí o Gabriel Garcia Marques acabou pegando mais peixe que ele, e o Fidel Castro ficou morrendo de raiva. Ele não gostava de perder em nada, né? Ou seja, o Fidel Castro era um tipo horroroso, um assassino, um traidor da pátria, o ano que levou Cuba para o colapso, e ele mesmo teve uma vida de burguês, uma vida rica, e os filhos dele hoje em dia, né, vivem muito bem. O filho lá, um deles lá, não sei quem, fica frequentando os lugares mais caros da Europa, dos Estados Unidos, os restaurantes mais chiques que tem, né? É um tipo horroroso esse. Geral do Partido Comunista de Cuba e presidente do Conselho de Estado, ao seu irmão Raul Castro, então ministro da Defesa. Em fevereiro de 2008, Castro anunciou ao jornal do Partido Comunista, o Grama, que não se recandidataria ao cargo de presidente de Cuba 5 dias antes de seu mandato terminar. O poder passou em definitivo para as mãos de seu irmão Raul Castro após Fidel decidir retirar-se do poder, após o parlamento definir uma nova cúpula governamental. Mesmo com a renúncia de Castro, o ex-presidente americano George Bush não retirou as sanções americanas impostas a Cuba. Fidel Castro morreu em Havana na noite de 25 de novembro de 2016, aos 90 anos. A morte do líder foi anunciada pela TV estatal cubana. O governo decretou 9 dias de luto nacional pela morte do líder da Revolução Cubana. É preferível morrer pelo fogo, em combate, a morrer em casa, pela fome. Fidel Castro. Pena que, também acho, né? Pena que ele deixou muitos cubanos morrendo de fome lá em Cuba, né? O horror de pessoa. O Loconte procurou fazer aí um vídeo neutro, mas aí eu senti falta daquelas coisas que eu comentei, do Paredão, senti falta de comentar do Zumap, senti falta de comentar das perseguições políticas com mais detalhe, senti falta de falar um pouco da vida pessoal dele, como ele levava uma vida rica e como ele foi bajulado no exterior, no Canadá, Brasil, Chile, tudo quanto é lugar que ele era bajulado pela imprensa e pelos chefes de Estado, né? Então faltou isso aí, né, nesse vídeo, né? Então é isso. Ficamos aqui por aqui. Se você gostou desse novo estilo de React, deixa aí nos comentários, gostei, não gostei. E, em geral, se está gostando aí do nosso canal, do nosso trabalho, por favor, se inscreva nele, se não é inscrito ainda. Ative as notificações e nos siga no Instagram. Muito obrigado.